Conversei hoje com o Rodrigo Caetano, que está passando férias. Falou que está com o telefone ligado o tempo todo, mas tirou uma semana para descansar com sua esposa, foi sem os filhos para Portugal. Eu falei, Rodrigo, e aí, cara, o que você me fala a respeito disso? Hoje, Rodrigo, eu escutei que o Atlético teria coberto a proposta do Corinthians. Ele falou, Domênico, isso não existe, você pode falar, isso não existe, pode falar que conversou comigo. Eu realmente tenho uma proposta do Corinthians. Pelo que eu entendi da conversa, ele não deixou isso explícito. Até o final dessa semana, o Rodrigo Caetano define esse futuro dele, que está tão nas redes sociais aí, fica no Atlético, vai para o Corinthians. O que ele fez questão de repetir algumas vezes foi o seguinte: se eu ficar no Atlético, tenho tudo para ficar no Atlético, não vou fazer nenhum tipo de mudança no contrato que já está pré-estabelecido. Ou seja, não existe para leilão. Não ficar parecendo que estou fazendo leilão. Existe sim uma proposta do Corinthians. Eu estou aqui conversando com a minha esposa, até isso ele não chegou a explicitar, mas foi o que eu entendi. Até o final da semana ele vai definir isso e aí a gente vai saber qual é o futuro do Rodrigo Caetano. Mas não será fazendo esse leilão. O Corinthians me ofereceu tanto, o Atlético paga mais tanto que eu fico. Não, ele não vai fazer isso. Se eu optar por ficar no Atlético, será com um contrato que ele já tem pré-estabelecido. Acredito que até sexta-feira o Rodrigo Caetano tem essa definição. O que eu percebi, e ele também não deixou isso claro, é que o Corinthians veio pesado. Então, duas coisas que eu vou te perguntar. Ele não falou em valores, assim, se é muito... Não estou falando nem questão exata do valor, mas não falou, Sim. Olha, a proposta do Corinthians é infinitamente maior que a do Atlético. Não falou. Não, até porque ele falou, Domênico, a gente chega uma fase na carreira da gente que tão importante quanto o dinheiro é você entender o que os clubes estão te oferecendo. Projeto, não adianta, estabilidade. de repente, o Atlético tem uma fortuna para me oferecer. Aí você vai ver o orçamento, é um orçamento pequeno. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não é o caso do Atlético. Eu não vou ter uma certa autonomia para definir. Eu quero poder definir a logística de viagem e não vou poder... Tô jogando coisas aqui que pesam são numa importantes numa decisão, né? Então ele deve estar, imagino eu, escutando não só a proposta financeira do Corinthians, mas como o projeto que o Corinthians tem para oferecer para ele. Qual que é o orçamento? Qual que é o investimento que o Corinthians vai fazer no futebol? Qual é a autonomia que o Corinthians daria para o Rodrigo Caetano? E aqui, ele fez uma reunião com esse conselho do futebol, que o presidente Sérgio Coelho disse que ele é o presidente desse conselho também do futebol, que se tivesse um empate, ele seria o voto de Minerva. Será que esse modelo está agradando ao Rodrigo Caetano? O que foi acertado nessa reunião, ele não abriu para mim, né? Já está conversando com o Atlético sobre planejamento, e aí as pessoas podem falar, mas não é estranho? O Rodrigo, o Alexandre Matos teve uma situação parecida com essa. Estava aqui no Cruzeiro, já definindo os jogadores, e foi para o Palmeiras, não teve isso? Foi pro pau. Ele estava no Cruzeiro e foi para o Atlético Paranaense porque Paranaense. o Ronaldo chegou, né? Ele tinha feito até contrato com alguns jogadores. Pelo que eu entendi, Sérgio. com o Atlético, ele está conversando sobre planejamento, sobre tudo para 2024. Com o Corinthians, ele ainda não abriu uma negociação para chegar e falar assim, vai ser tanto, vai ser isso e tal. Tem sim uma proposta do Corinthians. Ele só ouviu. Ele já deve ter escutado valores, aí é um achismo, né? Até dia 1º de janeiro, ele não tem... até dia 1º de janeiro, ele tem uma multa rescisória com o Atlético. A partir de 1º de janeiro de 2024, ele já não tem mais essa multa. Não, até dia 31 ele tem, então primeiro ele não tem. Até 31 de dezembro ele tem essa multa, a partir do dia 1º de janeiro de 2024 ele não tem mais essa multa com o Atlético. Então eu imagino que, caso ele faça a opção por ficar no Atlético, sexta-feira ele chega e fala assim, vou ficar, acabou, porque aí não tem problema. E caso ele faça uma opção para sair, para ir para o Corinthians, ele só vai cravar isso no dia 1º. Então vamos lá, seu conhecimento,
a sua conversa, o que você sentiu? Que ele está balançado ou que ele fala, não, cara, eu acho que ele fica mesmo no Atlético? Eu acho que ele tá balançado. É? Eu acho que ele tá balançado. Pra sair. Isso é minha opinião. É, não, seu filho. Isso é minha opinião. Acho que ele está balançado. Gostaria que ficasse no Atlético, é importante pro Atlético. Acho que não temos grandes diretores de futebol no Brasil. Alexandre Matos, que de repente ia ser uma opção, já está no Vasco. Eu acho Dodô, que seria eu não sei se importante a permanência dele aqui pro clube. Eu não sei se você tem essa informação. Não, nem até com ele, não. Às vezes de dentro do Atlético, enfim, com alguma fonte. O Rodrigo Caetano no Atlético, ele tem a autonomia que ele gostaria? Acho que não. Acho que não. Por tudo que já conversamos. Ele nunca cravou para mim assim, Domênico, eu fui vetado de fazer isso ou fui vetado de fazer aquilo. Por todas as conversas que a gente já teve, nós já trouxemos ele aqui no 98 Futebol Clube, nós trouxemos ele aqui no FDP, né? Eu já encontrei com o Rodrigo em outras oportunidades. Isso é um sentimento meu. Eu acho que ele gostaria de ter mais autonomia. Aí, gente. Foi boa a resenha, hein? Boa. É uma boa baita resenha. informação, é direto da fonte. Ele se preocupou muito, CJ, em falar que leilão ele não vai fazer. Ou ele fica no Atlético com as mesmas condições Que já existem. ou ele vai pro Corinthians. Isso. E aí, agora tem uma coisa. Se ele enrolar essa decisão, se ele for protelando, não, porque é final de ano, porque é Natal. Não, mas eu acho que se ele for pro Corinthians, ele pode até não publicizar isso. Mas eu acho que ele vai virar pra diretoria, pros donos da SAF e falar assim, tô fora. Ué, mas e a multa? Vocês querem... Não. Gente, se preparem. Eu vou embora dia 1º. Entendeu? Dia 1º eu tô fora. Gente, eu tô com vocês aqui até dia 31. Pode ser. Mas isso vaza. Se ele sair, vaza. Se ele sair, vaza. Vamos aguardar. Do mesmo jeito que se ele decidir agora, pro torcedor atleticano e para a própria diretoria, seria um alívio para bater o martelo. Gente, obrigado, Corinthians. Até uma próxima. Não, Gui? O que você acha aí disso tudo que o Dodô falou? Tem profissionais, CJ, que gostam de fazer trabalhos de longo prazo. Gostam de ficar no clube 5, 6, 7 anos. Tem outros que acham que eles têm um ciclo menor. Ficar 3 anos num clube é o suficiente, depois deve partir para uma outra situação. Eu não conversei com o Rodrigo, não imagino o que passa na cabeça dele. Acho que quando ele começou a conversar com o Corinthians, a primeira pergunta que o Corinthians deve ter feito para ele, existe alguma chance de você trocar de clube? Sim. Aí o Corinthians deve ter perguntado, quanto que você recebe lá no Atlético para a gente te fazer uma proposta? Ou se nós te oferecermos 2 milhões por mês? Imagino que tenha caminhado por aí, né? E acho que diante disso tudo eu concordo com o Domênico. Eu imagino que deve ter mexido com a cabeça dele. Senão ele já teria batido cravado, martelo, já teria né? descartado. Tu tá tendo muita especulação com o meu nome, realmente o Corinthians me procurou, né? Eu não vou pro Corinthians, estou dizendo aqui para tudo do Atlético, vou ficar para 2024. Esse assunto pode encerrar porque ele não, né? Ele já teria feito isso. O projeto 2024, já estou fazendo todo o planejamento, exatamente. já sentei com o Felipão, já decidimos muita coisa. Aí a opinião do CJ, eu não sei a sua, torcedor. Para mim, perder o Rodrigo Caetano seria uma grande perda. Para mim também. Uma grande perda perder o Rodrigo Caetano. De uma continuidade, de ser um cara muito do bem e ser bom, tá? Porque é bom caráter, porque de boas intenções e fantasia. Não, ele é bom profissional, elogiado. Errou, todo mundo erra, gente. O Everton trouxe na Band hoje que o Atlético já teria um plano B, Juninho Paulista. Que é outro bom nome. Dando crédito aqui pro Everton, que trouxe hoje na Bandeirantes, que Juninho o Atlético já teria feito um contato, informações do Everton na Bandeirantes, já teria feito um contato com o Juninho Paulista, no caso do Rodrigo Caetano não permanecer. Juninho tem uma boa experiência lá no Ituano, ficou muito tempo, teve na seleção brasileira. É um nome, assim, é um profissional bem experiente. Um bom nome, mas ainda como executivo, tem que remar para ser tão bom quanto foi na bola. Porque foi um craque, foi bom de bola, mas também não é um cara verde, né? Não é um completamente forasteiro, enfim, um cara que chega aí perdidão.